Você aí de São Paulo, marca na sua agenda dia 16 de maio às 19 horas, porque vai ter um mega encontro entre Nerd All Stars e o canal A Batcaverna. Vai ser lá na loja Monstra e a entrada é totalmente grátis. Por isso, separa aí esse dia, uma quinta-feira, para bater um papo com a gente lá. Inclusive vou deixar o endereço e mais informações do evento aqui na descrição. Um monstro completamente bizarro, mas que no fundo é um herói. O protetor da natureza, o Avatar do Verde. Surgiu numa espécie de versão de A Bela e a Fera, onde era só mais um homem transformado em monstro, mas que foi totalmente reformulado e passou a ser uma criatura muito mais importante para toda a vida vegetal do planeta. Um dos heróis mais bizarros e mais interessantes da DC. Esse é o Monstro do Pântano. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. Criado por Len Wein e Bernie Wrightson, surgindo pela primeira vez na revista House of Secrets número 92 de 1971. A House of Secrets era uma publicação da DC que trazia várias histórias com temas mais adultos e mais sombrios, normalmente sem ligação entre si. Então na revista número 92, em 8 páginas, foi contada a história de um homem chamado Alex Olsen. Um cientista casado com Linda no início do século 20, mas seu colega de trabalho e melhor amigo Damian Reed também amava a garota. Assim, Damian armou um plano e matou Alex, enterrando seu corpo num pântano. E criando uma explosão no seu laboratório, deu a desculpa de que Alex tinha morrido ali. Desse jeito, com o tempo, ele se aproximou de Linda e chegaram até mesmo a se casar. Mas Linda não conseguia esquecer Alex. E Damian sabia que logo ela descobriria que ele era o assassino do seu ex-marido. Então, mesmo a amando, ele preferiu matá-la do que correr o risco de ser pego. E pouco antes de injetar uma seringa na garota, um monstro grotesco coberto de lodo e algas e de uma força e velocidade assombrosa surge ali. Um monstro que já observava a Linda há bastante tempo, porque ele na verdade era o próprio Alex Olsen. E com as suas mãos ele mata Damian. Mas ao tentar se comunicar com Linda, ele já não era um homem mais. E já não tinha voz. Ele agora era só uma criatura que vivia no fundo do pântano. Essa história termina aí. Um único conto simples. Mas os leitores gostaram tanto da criatura que começaram a pedir mais histórias do monstro do pântano. Desse jeito, em 1972 veio a sua série solo batizada de Monstro do Pântano. Ainda pelas mãos da dupla que criou o personagem. Só que aqui a história era atual, não era mais sobre o início do século, então o monstro precisou ser atualizado. Desse jeito foi contada a história de Alec Holland, um cientista que trabalhava ao lado da sua esposa Linda Holland, numa fórmula de biorrestauração que seria capaz de criar vegetação em qualquer lugar, mesmo inóspito, até mesmo no deserto. Mas por ser algo muito cobiçado, eles foram enviados para trabalhar escondidos numa cabana próximo a um pântano na Louisiana. E ali eles foram encontrados por capangas de Nathan Ellery, que queria a posse da fórmula. Então, como Alex se recusou a lhes fornecer a sua criação, os capangas implantaram uma bomba em seu laboratório que, ao explodir, espalhou aqueles componentes químicos no corpo de Alec, que pegou fogo instantaneamente. Assim, ele correu até o pântano, onde se apagou e desapareceu, sendo considerado morto. Matthew Cable era um amigo do casal e passou a servir como um tipo de segurança da cabana, mas os capangas voltaram um tempo depois, já que Linda Holland também era cientista e tinha as informações do marido. Assim, eles nocautearam Matthew e por também se recusar a cooperar, Linda
foi assassinada. Só que ali, do pântano, Alec ressurge como uma criatura deformada e coberta de vegetação, sendo assim, o monstro do pântano. Dessa forma, ele se levanta e se vinga matando aqueles homens. Mas Matthew Cable desperta do nocaute e só vê aquela criatura, acreditando que ele era o assassino na verdade. Muitas histórias passam a acontecer a partir daí, principalmente com Alec tentando entender o que ele se tornou e até mesmo procurando uma forma de reverter o seu estado. Nessa época, ele conheceu Anton Arcane, um velho cientista que queria encontrar a imortalidade e queria tomar para si a forma do monstro do pântano, e pelos seus planos malignos se tornou um inimigo para o personagem. O monstro foi se adaptando à sua nova forma, inclusive conseguindo falar diferente da sua versão anterior. O problema é que com o tempo, a revista do Monstro do Pântano passou a ir mal de vendas. Nessa época, até um filme do personagem foi feito por Wes Craven, o criador de Freddy Krueger, que por mais que a qualidade não seja das melhores, elevou o personagem, mas mesmo assim os quadrinhos não iam muito bem, nem mesmo com uma nova série de HQs que estava quase sendo cancelada. Até que a DC resolveu dar a chance para um novo roteirista fazer o que ele quisesse com esse personagem, já que não tinham nada para perder mesmo. Esse novato era um escritor inglês que tinha feito alguns trabalhos na Inglaterra e ali nos Estados Unidos recebeu essa oportunidade. E esse rapaz era ninguém mais, ninguém menos que Alan Moore. Com total liberdade, Alan Moore então destruiu e reconstruiu o monstro e fez toda uma mitologia para o personagem a partir da edição número 20 da saga do Monstro do Pântano. Depois de lutar contra Anton Arcane transformado num tipo de aranha, o monstro do pântano caiu numa armadilha criada por homens da corporação Sunderland e levou um tiro na cabeça. Assim, ele foi capturado e Jason Woodrue começou a fazer uma autópsia. Só que ao analisar o monstro, Woodrue descobriu que a fisiologia dele não era humana. Ele tinha órgãos, mas eram praticamente imitações e não eram funcionais. A sua biologia não era humana. O monstro do pântano na realidade não era Alec Holland. Ele era a junção da vegetação do pântano com a fórmula no seu corpo, onde transferiu a sua mente, o seu conhecimento, memórias e habilidades para aquelas plantas que existiam ali. Aquilo era só um amontoado de galhos, ervas, fibras e células vegetais. Alec Holland nunca sobreviveu à explosão da cabana. Ele morreu naquele pântano. E o que se levantou dali era literalmente a vegetação que pensava e lembrava ser Alec Holland e tentava parecer humano. Aquele não era Alec que se transformou numa planta. Aquela era uma planta que se transformou em Alec. Ele próprio não tinha conhecimento disso. O monstro do pântano realmente acreditava que era Alec Holland. E isso o fez passar por uma crise existencial depois de se levantar da autópsia. Já que ele não tinha morrido, porque plantas não morrem com um tiro na cabeça. Desse jeito, Alan Moore deu toda uma nova camada de interpretação ao personagem e o transformou num elemental. Depois de descobrir quem realmente era, o monstro do pântano entrou no verde, na essência da terra, podendo assim controlar qualquer tipo de planta e matéria vegetal. O verde é uma força elemental ligada a todas as formas de vida vegetais do planeta e que existe desde a criação do mundo, quando a primeira planta surgiu. E para manter essa força em ordem, existem os elementais, seres conscientes que surgem como defesa e proteção para quando a vida vegetal está sendo ameaçada. Então o monstro do pântano é o atual elemental do verde. Mas já existiram vários outros no passado, inclusive Alex Olsen foi um deles, explicando assim a existência daquele monstro do pântano que surgiu pela primeira vez nas páginas dos quadrinhos.
e a proteção do verde é feita pelo Parlamento das Árvores, um tipo de mente coletiva dos antigos elementais e que, inclusive, quando um novo elemental deixa de existir, ele se une ao coletivo nesse parlamento, onde podemos ver que foi isso que aconteceu com o primeiro monstro do pântano. O tom das histórias do personagem passou a ser algo existencial, obscuro, um tipo de herói que lutava pela vida vegetal, mas ao mesmo tempo era um tipo de monstro que precisava se aceitar, atormentado por ser quem é, algo do tipo monstro de Frankenstein. A narrativa carregada e tensa trazia temas pesados como assassinato, uso de drogas e abusos cometidos pela humanidade, onde o monstro do pântano percebia que a natureza realmente precisava de um defensor. E assim ele conseguiu superar Alec Holland e aceitar quem ele realmente é. Nas páginas do Monstro do Pântano, Matthew Cable passou a ser um personagem recorrente e se tornou um aliado, passando por vários acontecimentos como ser possuído por Anton Arcane, se tornou alcoólatra e se casou com a sobrinha de Arcane, a jovem Abigail. Mas Matthew acabou morrendo, só que futuramente a sua alma foi ressuscitada na forma de um corvo no reino do sonhar. Então esse Matthew é o Corvo Matthew das histórias de Sandman. Outro personagem importante que surgiu aqui nessas páginas foi um ocultista que ficou muito conhecido, chamado John Constantine. Constantine passou a ser recorrente nas HQs do Monstro do Pântano também, e ganhou tanta popularidade que recebeu um tempo depois uma revista solo, a muito aclamada Hellblazer. O Monstro do Pântano acabou se aproximando mais de Abigail depois da morte de Matthew, e eles se apaixonaram e se casaram. Inclusive, uma semente foi implantada nela, fazendo com que eles chegassem a ter uma filha juntos. E mesmo sabendo que não é um ser humano, ele manteve seu nome como Alec Holland. Assim, Abigail passou a ser Abigail Holland. O personagem sempre teve ligação com outros heróis da DC, tendo encontros com o Vingador Fantasma, com Etrigan, com o Espectro e até mesmo com o Batman, mas nunca foi de fato integrado nas histórias deles. O que aconteceu aqui na verdade foi que o grande sucesso que a revista do Monstro do Pântano fez, ao lado de outras HQs mais adultas como Watchmen e Sandman, fizeram a DC criar um selo exclusivo para essas publicações com um tema mais maduro, por assim dizer. Foi a partir daí que surgiu o selo Vertigo, para onde essas HQs migraram e podiam continuar com a sua liberdade criativa sem interferir diretamente no universo de heróis da DC. O personagem continuou tendo suas histórias escritas por roteiristas reconhecidos como Rick Veitch, Mark Millar e Brian K. Vaughan, mas até hoje a fase do Alan Moore é sem dúvidas a mais celebrada. No arco O Dia Mais Claro de 2010, o Monstro do Pântano sofreu algumas alterações quando um anel branco basicamente o reviveu, e ele passou a ser Alec Holland mais uma vez, mas ainda com o corpo do monstro. Com a criação dos Novos 52, o Monstro do Pântano foi reintegrado na DC agora, saindo da Vertigo por onde passou todos esses anos. Então a partir daqui, a interação dele com os outros heróis desse universo é muito maior, inclusive fazendo parte da Liga da Justiça Sombria. O Monstro do Pântano é extremamente forte, uma criatura muito poderosa, não só em questão física, mas em manipulação e contato com todo o verde do planeta. É basicamente imortal, já que seu corpo é puro vegetal e pode transferir a sua consciência para qualquer tipo de planta e se formar de novo, manipulando seu tamanho e a densidade do seu próprio corpo. A Marvel tem um personagem semelhante chamado Homem-Coisa, que surgiu um mês antes. Então, por ser uma data tão próxima, fica difícil saber se foi coincidência ou algum tipo de inspiração.
O personagem já ganhou um filme nas mãos de Wes Craven, como eu já disse aqui antes, feito em 1982 e teve até mesmo uma sequência em 1989. Já teve uma série para TV e até mesmo um desenho animado exclusivo para o personagem, mas já apareceu também em animações como a da Liga da Justiça, além de ser integrante da equipe no filme Liga da Justiça Sombria. E já participou de alguns jogos também como Lego Batman 3, DC Universe Online e Injustice 2. E agora, em 2019, o personagem está recebendo uma nova série no DC Universe, que não tem muita informação divulgada, mas que a gente sabe que vai ter o tom obscuro das HQs e vai ser fortemente influenciado pela fase do Alan Moore. Então a gente espera realmente que essa nova versão do herói seja tão boa quanto a sua versão nos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Monstro do Pântano e o que você espera da nova série em live action do personagem. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.